é o que determina que eu saiba nenhum. Né? Bom, na medida em que os estados e os municípios não cumprem, eles não podem, nos seus sistemas, né? Ou seja, existe um sistema de fiscalização que o Estado exerce das escolas privadas e outro do público nas escolas privadas. Na medida em que eles não fazem, eles não podem cumprir. Então, nem as públicas nem as privadas cumprem. Bom, tenho pena do professor, como é seu nome? Desculpe. Maurício. Professor Maurício. Tenho pena do professor Maurício porque ele vai me dar carona para casa e o que a professora falou me perturbou, então eu vou ter que falar com alguém, não vai ter que ser com ele. Porque na verdade, na medida que a professora foi falando, eu fui recordando um pouco da passagem da minha vida, né? Eu também fui criado por mulheres, né? Meu pai faleceu muito cedo para ele e muito cedo na minha vida também. Eu tinha 3 anos e meio e ele 37, né? Então ele faleceu muito cedo. E só que a minha avó, que é uma referência para mim, tinha um apelido de general, né? E não sem razão, né? Porque ela era uma líder, né? E algumas coisas que ela me dizia, a senhora de capacidade, possibilidade de enfrentamento, né? de transformação das suas vidas, são coisas que aprendi em casa e aprendi com a minha avó. Me recordo que se alguém estava mal na escola e aparecia algo na TV, né, ou no jornal, e a pessoa dizia: ah, eu sei quem é esse aí fez o filme, isso tu sabe, matemática tu não sabe, né? Ou seja, educação era uma coisa muito forte na minha casa, e mais do que um prazer, era uma obrigação. Mas também a senhora me fez lembrar, tem um documentário que chama Olhos Azuis, né? Olhos Azuis, onde, não sei se os senhores conhecem, mas está disponível no YouTube, onde uma professora que trabalha, uma ativista, na verdade, dos direitos humanos, ela faz um teste com as pessoas, separando-as pelas que têm olhos azuis e pelas que têm outros olhos, e tenta fazer com aquelas pessoas que têm olhos azuis para que elas se sintam como os negros se sentem na sociedade. E eu comecei, como provocado pelo que a professora me disse, comecei a me lembrar que quando eu entrei na escola com 5 anos de idade, no jardim de infância, né? E quando eu entrei, na minha turma existiam 4 negros com os quais as crianças não brincavam. As crianças não brincavam, era uma escola pública e as crianças não brincavam conosco, né? E eu me lembro que as crianças diziam: ah, eu vou chamar o Éder Joffre para te bater. Eu não sabia nem quem era Éder Joffre. Éder Joffre era um pugilista que foi campeão mundial em 2 categorias, pugilista brasileiro, e as crianças diziam que ia chamar o Éder Joffre para me bater e não brincavam conosco, era uma série de coisas. Até o dia em que eu briguei, né? Até o dia que eu briguei com um dos líderes desse grupo. E aí eu fiquei de castigo, ele também ficou de castigo, acabamos ficando amigos, eu fui no aniversário dele, e a partir daí segui minha vida na escola, e as duas crianças puderam brincar. Quem deveria ouvir isso era a minha filha, porque a minha filha no ano passado que disse, quando eu comecei a fazer mais atividades, a minha filha disse: pai, tu descobriu esse ano que tu é negro, né? Eu disse: não, filho, há mais tempo que eu faço as coisas, é que tu está sabendo agora. Então, na verdade, é desde os 5 anos que tento fazer essas atividades, incursões. Mas, para tristeza minha, né, cerca de 40 anos depois de eu ter passado aquilo aos 5 anos, vi minha filha ainda passar por isso, passar por problemas desse tipo na escola, né? Então, respondendo ao senhor também, senhor perdão, tem coisas que estão vinculadas à questão social, tem outras coisas que estão vinculadas a questões étnico-raciais.
o sistema de cotas não é, ao meu ver, um instrumento mais eficiente ou mais eficaz, não é o instrumento mais eficiente ou mais eficaz para fazer transformações no campo educacional, para fazer transformações no mercado de trabalho. Ele é, na verdade, para que o senhor entre na sala de aula e considere normal ter um professor negro, para que o senhor vá no hospital e considere normal ter um médico negro. Porque muitos negros, na verdade, aí, professora, quando a senhora fala em dúvidas, né? A senhora diz, que o pobre fica com dúvidas. Na verdade, ele fica com a sua autoestima minada e esmagada diuturnamente, né? E ele precisa de referências. É isso que muitas das vezes as pessoas não têm, né? E o sistema de cotas serve, ao meu ver, mais para isso, né? Bom, perdão, Siliciano. Então, ao mesmo tempo que temos um país que cresce, e esses dias teve uma reportagem de estrangeiros já estão vindo para cá, né? Então tinha um casal norte-americano que estava alugando, mostrando um condomínio, estão pagando 13 mil reais de aluguel. Quem paga 13 mil reais de aluguel, quanto será que recebe, né? Bom, ao mesmo tempo que nós somos um país que proporciona isso, nós temos ainda trabalho escravo e trabalho infantil, né? Então o nosso maior inimigo ainda é a desigualdade. Muito obrigado. Tem perguntas aqui, mais perguntas? Eu gostaria de agradecer a professora Marta, Dr. Jorge, pelas falas importantíssimas, né? E dentro de temas que são bastante complexos. E eu gostaria muito de ouvi-los, na medida em que, como ontem nós começamos essa atividade aqui, daqui a alguns instantes estaremos terminando nessa Semana de Direitos Humanos, né, e numa proposta de formação, né, na defesa de direitos humanos, o que vocês acham diante desse mundo, né, em que estamos em situações de discriminação, de violação, por recorte, questão de gênero, né, etnia, relações de poder, de opressão? Eu acho que vários desses temas que foram trazidos aqui, assim, eu sei que e ontem, né, se colocou muito da questão dos direitos fundamentais, a busca pelo direito à memória e à verdade. Então, são muitos temas. Até no documentário se abordou um pouco mais do direito fundamental à moradia. E quando a gente fala do direito, ao mesmo tempo aqui vai trazendo exemplos e vivências de violações, né? Eu imagino que cada um aqui fica também, enfim, seu olhar, seu recorte, com as suas dúvidas, com as suas indagações. E eu gostaria de, enfim, que a gente saísse daqui, pelo menos saindo um pouco mais com uma impressão de o que a gente pode, de alguma forma, ter colaborado, né, na busca de uma formação para a defesa, para a promoção, mostrar, na verdade, qual é a importância de se trabalhar, de se tematizar numa perspectiva de educação em direitos humanos. Afinal de contas, isso tem alguma importância? Vocês acham que isso tem alguma relevância? Então, a minha pergunta agora não é só para vocês, mas para todos. Enquanto as perguntas vão surgindo, eu só queria fazer uma pequena contribuição, também porque colocaram sentado na cadeira vermelha. Imagina se eu fico aqui sentado na cadeira vermelha sem absolutamente nada, que é uma coisa meio estranha, não? Mas a minha questão explorando um pouco o que foi colocado, pedi para a professora Marta, a quem também eu agradeço a exposição,